Dia Internacional contra a Homofobia. A Constituição da República, presidente Jorge Viana, contém no conjunto de suas diretrizes para a construção do Brasil que sonhamos uma indiscutível linha civilizatória que propõe uma convivência social harmoniosa, coesa, tolerante e hospitaleira. Ontem, 17 de maio, foi o Dia Internacional contra a Homofobia. Sempre acreditei que não há lugar para a aceitação de qualquer tipo de discriminação e de intolerância, de qualquer matriz, no país livre e democrático que desejamos construir. Não podemos e não devemos aceitar no Brasil a discriminação racial ou decorrente das orientações sexuais ou religiosas de cada indivíduo. Os debates que dizem respeito a esses temas no campo da diversidade passam certamente por questões de conteúdo social, moral, religioso. É importante destacar nesse sentido que em uma sociedade plural e democrática, todas as correntes filosóficas, teológicas, ideológicas, enfim, todo e qualquer grupo tem direito de colocar a sua visão sobre qualquer tema em pauta. Nem por isso tem que ser discriminado, tem que haver intolerância. Enfim, é importante destacar também que uma sociedade saudável é sustentada por meio do respeito às diversidades e por meio de uma convivência pacífica, mesmo nas diferenças de opiniões. Essa convivência impõe ao Estado igualdade no tratamento a crentes e descrentes, ateus, agnósticos ou aqueles que acreditam na força do universo e do seu Criador. Se pegarmos a nossa Carta Magna, que eu tive a alegria de ajudar a escrever, veremos no caput do artigo 5º dentre os mais importantes valores que regulam a nossa vida coletiva e buscando o direito também de cada indivíduo. Falo da promoção da dignidade da pessoa humana. Ali diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos que seguem abaixo. Em seguida, o artigo 5º dá à sociedade brasileira seu longo e admirável catálogo de direitos fundamentais, que se destinam a viabilizar a mais completa emancipação, tanto material quanto espiritual, do nosso querido povo brasileiro. Senhor presidente, a democracia não há de tolerar, não tem como tolerar a própria intolerância. A livre expressão representa a condição de base para a garantia da liberdade humana. O ser humano dotado de consciência e razão nasce livre em sua essência mais profunda. No momento em que ele, desprovido de liberdade, calado em seu direito mais sagrado de tomar a palavra na rua, na tribuna, onde estiver, na praça, terá morrido espiritualmente para a vida social e até mesmo privada, se o amordaçarem. Senhor presidente, na tribuna desse plenário, representamos todos nós nada menos que o espaço democrático da livre expressão das unidades federativas e, consequentemente, de cada uma de seus agentes. Esta prerrogativa, historicamente construída, deve se reproduzir em todos os aspectos da vida coletiva, que eu dei só um exemplo. Em nossa visão, ao Estado laico, cumpre a tarefa de ouvir a todos, indistintamente, sem, contudo, se deixar dominar por esta ou aquela visão de mundo, sem que seja admitida a errada cristalização no ordenamento jurídico de concepções ultrapassadas que visem uniformizar mulheres e homens não uniformizáveis. Todos sabem que isso iria nos levar à supressão do direito inalienável das minorias. E por que não dizer dessas minorias que, somados, acabam sendo maioria. Ao representante público, portanto, pouco importa os termos
em que determinada confissão religiosa ou filosófica ou de setores da sociedade encaram fenômenos bastante humanos, como, por exemplo, a liberdade sexual ou a diferença de cor dos indivíduos. Eu acredito que é nosso dever, é nossa salvação, combater as compreensões de mundo que vejam a uniformização dos seres humanos a partir de réguas, critérios e particularidades que eles sejam próprios. A infeliz experiência do autoritarismo e do totalitarismo em países supostamente avançados, como a Itália, o Japão e principalmente a Alemanha, da primeira metade do século XX, indicam claramente que a felicidade humana é sustentada pelo debate livre, pela palavra liberdade, liberdade, liberdade. É isso que nos conduz à aceitação das mais variadas formas de vida, na certeza de que o pluralismo social vem a ser a nossa maior riqueza. O preconceito de raça, por exemplo, aos afrodescendentes e a intolerância àqueles que têm a sua orientação sexual, fere o direito de todos e de cada um e, consequentemente, a dignidade da própria existência. Fere o direito de todos e de cada um do exercício cotidiano de sua liberdade, de ser e a livre escolha no que concerne a sua vida. Por isso, reitero o meu repúdio a toda e qualquer forma de intolerância que resulte na ofensa moral ou física, ou qualquer que seja. Reitero o nosso trabalho cotidiano pela construção de um país francamente acolhedor de todos os seres humanos, sem distinção nenhuma. Senhor presidente, nós temos diante dos nossos olhos uma barbárie cotidiana em nosso país, em que uma mulher é fisicamente agredida, a cada 5 minutos, ou no mundo em que crianças de todos os continentes são alvo diário da violência de adultos brutalizados e sofrem com a exploração, abusos e doenças, ou enfrentam, em sua mais linda idade, a contingência de deixar seus lares por conta de conflitos armados, sob governos que não lhe garantem sequer educação básica, e nem falar, então, lá nesses países, a palavra liberdade. Eu sigo apostando no aprofundamento dos níveis de educação, como antídoto à brutalização de nossa vida social. No país que desejamos, todas as escolhas lícitas e não ofensivas ao direito do próximo merecerão de todos o máximo respeito e do Estado a natural acolhida. O Poder Judiciário brasileiro tem caminhado nesse sentido, quando reconhece a liberdade sexual, a vida comum partilhada, inclusive no que diz respeito a repercussões patrimoniais e de suas opções, como foi também no caso dos preconceitos, onde o Supremo Tribunal Federal, praticamente por unanimidade, reconheceu o princípio das cotas. Assim como reconhecemos legítimos e válidos movimentos em defesa de interesse dos empresários, dos trabalhadores, da dona de casa, dos direitos dos afrodescendentes, dos imigrantes, das pessoas com deficiência, entre outros exemplos. É importante que se reconheça que isso é um direito de todos. Precisamos reconhecer a indiscutível existência de grupos de pressão. E com essa menção, quero reiterar que em uma sociedade plural, todos os lícitos interesses do cidadão, pagador de impostos, merecem ser acolhidos, reconhecidos pelo Estado, que pondera interesses na realização do conceito do bem comum. A premissa que defendo é a premissa maior de que somos, a despeito de cultura, de nossa opção religiosa ou orientação sexual, uma sociedade em que a liberdade humana está na base dos direitos humanos.
O tempo presente nos chama à ação coletiva em defesa das liberdades. Eu lembro que em 2013, a octogenária Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, assinou nova declaração de direitos humanos contrária a qualquer tipo de discriminação, inclusive a orientação sexual. Ela foi apoiada por 54 estados e seu gesto recebeu o apoio de todos os países do Reino Unido e também de suas colônias. Eu creio, que o Brasil generoso, aberto, democrático, conciliador e plural irá seguir em todo o mundo os melhores exemplos de tolerância e hospitalidade, primando pelas garantias inerentes à liberdade humana. As minorias no Brasil sempre reiteram que, dadas as condições humanas, ser diferente é normal. E o que pretendemos no Senado da República é fortalecer e garantir o direito inalienável de cada concidadão de buscar, da maneira lícita e que mais lhe prover, a própria felicidade que orienta a trajetória pessoal de cada indivíduo do mundo. Por isso que nós lembramos que ontem foi o Dia Internacional contra a Intolerância, contra a Homofobia.